Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou a professora Fátima e estamos juntos com a aula de ciências. Gente, a nossa aula ela se dá com o nosso livro PNLD. Caso vocês tenham dúvidas em relação ao conteúdo, assistam o vídeo e tirem dúvidas no material de vocês, ok? E aqui do ladinho aparece a página para vocês pesquisarem caso sintam necessidade, ok? Comprovação do ar. Como é que eu sei que o ar ele existe? Ele é invisível? Nós podemos ver? Vejam bem, o ar ele não é invisível. Ele tem uma mistura de gases. Quando é que eu posso ver esses gases? Por exemplo, quando está fumaçando, né? Quando alguém faz alguma queimada que fumaça, a gente consegue ver com uma certa nitidez. Isso significa que ali tem ar, certo? Aqui tem esse experimento, né? Que coloca-se um papelzinho aqui e coloca nesse recipiente com água. Podemos observar, por exemplo, que a água não adentrou este copo. Por que isso não aconteceu? Porque dentro do copo nós temos o que? O ar. Né? E o corpo ele não ocupa, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, para que entre água precisa virar um pouquinho esse copo, vai fazer aquelas bolhas, aquelas bolhas nada mais é do que o ar saindo. E aí desocupa e a água pode adentrar este copo, ok? Aqui, gente, nós temos uma biruta usada em aeroportos para saber a direção dos ventos, né? É imprescindível, já que os aviões são transportes aéreos, ok? Outro instrumento, né, que vai ser utilizado também em aeroportos para verificar a velocidade dos ventos, certo? E aí é utilizado, é chamado de anemômetro, ok? Para saber a velocidade do vento, a quantidade de quilômetros por hora o vento. Composição deste ar. O ar é uma mistura formada por gases, mas vamos falar em percentual. Então vamos ver aqui neste gráfico que 78% é gás nitrogênio, 21% gás oxigênio, né? Gás esse que é fundamental a nós, seres humanos e outros animais. E apenas 1% são mistura de outros gases. Então vamos ver um pouco sobre o nitrogênio. Lembrando, gente, que o nitrogênio é fundamental para nós seres humanos, porém nós não temos a capacidade de sintetizar simplesmente como nós absorvemos o oxigênio. Nós não temos essa capacidade. Então, apesar de ser abundante, mas nós não temos. Porém, algumas plantas, raízes, né, de algumas leguminosas, como feijão, lentilha, ervilha e soja, elas têm a capacidade de absorver esse nitrogênio. E aí ele vai transformar em outras substâncias que serão chamadas de substâncias nitrogenadas. E aí quando nós ingerimos esses alimentos, nós vamos sintetizar o gás nitrogênio, ok? Na indústria, o nitrogênio também é utilizado para fertilizantes, material de limpeza e explosivos. Também tem uma capacidade de ser transformado em líquido, né? Ele deixa de ser do seu estado gasoso e passa para o estado líquido. E aí ele é utilizado em refrigeração muito potente, né? Aqui nós estamos vendo aqui na imagem. Ele, quando se encontra na forma líquida, ele tem uma alta capacidade de refrigeração. Então ele pode conservar, no caso, o sêmen masculino, né, que vai ser utilizado, que será utilizado posteriormente para fecundação artificial.
E agora nós vamos ver sobre o gás oxigênio, que é o segundo mais abundante no ar. Fundamental, né, a existência da vida, pois nós utilizamos através da respiração celular, não é isso? Então nós precisamos. Ele também é importante na combustão, ou seja, na queima. Se a gente observar aqui, essa vela ela só está acesa graças ao oxigênio, certo? Então, o combustível precisa, claro, combustível nesse caso aqui vai ser a parafina, e o comburente é o gás oxigênio, que está presente no ar, certo? Se eu pegar esta vela, acendo e colocar em um recipiente que não tenha oxigênio, ela vai se apagar, porque ela precisa do oxigênio, ok? Gás carbônico ou dióxido de carbono. A quantidade de gás é cerca de 0,03% do total de gases presente no ar atmosférico. No caso, as plantas, gente, o dióxido de carbono é utilizado nas plantas, né? Elas captam esse carbono e aí elas vão usar esse carbono para a produção de glicose. Mas, professora, como é que ela consegue captar? Através do processo chamado de fotossíntese. Então, ela vai fotossintetizar esse gás carbônico e aí vai usar como fonte de alimento para ela, tá certo? Na indústria, o gás carbônico também é utilizado, como por exemplo, produção de bebidas gaseificadas, né, tipo água, refrigerante. Então, quando você ingerir uma água sem gás, um refrigerante, ali está presente o gás carbônico, né, adicionado para poder dar aquele sabor, tá certo? A atmosfera, né, da Terra. Então, aqui a gente pode observar que Terra, Lua e a camada atmosférica que vai ter esses gases, tá certo? Esses gases eles estarão presentes na atmosfera. Mas aqui vai ser o conteúdo da nossa próxima aula, tá certo? E aí, a atividade de vocês será encaminhada para o grupo de WhatsApp. Qualquer dúvida vocês podem encontrar no livro, que quando passa, né, o vídeo, vocês observam a página. Se tiverem dúvida, perguntem, tá certo? Mas assistam o vídeo, tá certo? Tenham todos um bom estudo.